Seja bem-vindo a mais uma jornada profética, espiritual e transformadora. Você acaba de acessar um conteúdo que não é apenas um estudo bíblico, é um chamado direto dos céus para a Igreja dos últimos dias. Hoje, vamos refletir sobre uma das cartas mais confrontadoras do livro do Apocalipse, uma mensagem enviada por Jesus à Igreja de Pérgamo, uma igreja que vivia debaixo de intensa pressão cultural, social e espiritual. Uma igreja cercada pela influência do pecado, da idolatria e do comprometimento com falsos ensinos. Mas tenho contra ti algumas coisas. Apocalipse 2,14. Mesmo mantendo a fé, Pérgamo começou a tolerar doutrinas corruptas, cedendo à pressão do ambiente que a cercava. É um alerta claro para os nossos dias, onde muitos estão relativizando a verdade, negociando princípios e se moldando ao sistema deste mundo. O tema de hoje é Pérgamo, o compromisso com a verdade em tempos de pressão, discernindo a voz do Espírito Santo, para uma igreja que não negocia princípios. Prepare seu espírito, pegue sua Bíblia, desconecte-se das distrações, porque esta mensagem vai confrontar, despertar e reacender em você o compromisso com a verdade, com a santidade e com os princípios inegociáveis do reino de Deus. O Espírito ainda está falando, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos juntos, porque a verdade não pode ser negociada. Amém? Pérgamo, o compromisso com a verdade em tempos de pressão, discernindo a voz do Espírito Santo para uma igreja que não negocia princípios. Avivamento ou advertência? O Espírito fala às igrejas, um chamado pentecostal às 7 igrejas do Apocalipse, Apocalipse 2, 3. Introdução. Quando a igreja convive com o trono de Satanás. Imagine ser igreja em uma cidade onde o próprio ambiente espiritual é descrito como onde está o trono de Satanás, Apocalipse 2, 13. Uma cidade marcada pela idolatria, pela adoração ao imperador e por templos dedicados a deuses pagãos. Era ali que estava a igreja de Pérgamo, uma igreja que, apesar de permanecer firme na fé, começou a ceder em áreas fundamentais, tolerando heresias e práticas imorais. Esse cenário é um reflexo exato dos dias atuais. Vivemos tempos em que a cultura quer impor uma teologia diluída, um evangelho sem cruz, sem renúncia e sem santidade. O Espírito Santo alerta: arrepende-te. Apocalipse 2, 16. O compromisso com a verdade não é uma opção, é uma exigência celestial. Este estudo vai abrir seus olhos para a batalha invisível que tenta calar a voz da verdade e como permanecer fiel ao evangelho puro e verdadeiro. 1. Contexto histórico e espiritual de Pérgamo. Localização: capital da província romana da Ásia, um dos maiores centros culturais e religiosos do Império. Curiosidade: abrigava um dos maiores altares de Zeus, conhecido como Trono de Satanás, Apocalipse 2, 13. Também era a sede do culto ao imperador, onde recusar-se a adorá-lo significava perseguição, prisão e morte. Ambiente espiritual: forte influência do ocultismo, da idolatria e da filosofia mundana. Por isso Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, Apocalipse 2:12, simbolizando a palavra de Deus que julga, corrige, confronta e separa o santo do profano, Hebreus 4:12, Efésios 6:17. 2. Análise da carta à igreja de Pérgamo. Elogios: fidelidade em meio à perseguição. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Apocalipse 2:13. Mesmo em meio a um ambiente opressor, continuavam firmes na fé.
não negaram o nome de Jesus mesmo quando Antipas, um fiel discípulo, foi morto. Apocalipse 2:13. Lição: a fidelidade em ambientes hostis é possível, mas exige coragem e dependência total do Espírito Santo. A advertência: o perigo da tolerância às falsas doutrinas. Tenho, porém, contra ti algumas coisas. Tenho lá os que seguem a doutrina de Balaão. Apocalipse 2:14. Doutrina de Balaão representa o espírito da corrupção espiritual, onde se mistura fé com interesses pessoais, sensualidade e idolatria. Números 22, 25, 2 Pedro 2,15, Judas 1,11. Doutrina dos nicolaítas pregavam uma falsa liberdade, um evangelho permissivo que banalizava a graça e aceitava práticas imorais. Apocalipse 2,15. Alerta! Quando a igreja começa a tolerar o erro, ela perde sua autoridade espiritual. A verdade relativizada gera uma fé adoecida. Arrepende-te, pois, e se não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2:16. A promessa ao vencedor: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito. Apocalipse 2:17. Maná escondido representa o sustento sobrenatural, a revelação da palavra e a intimidade com Deus. Pedra branca, na cultura romana, era usada como sinal de absolvição no tribunal. Também simbolizava ingresso para eventos especiais. Aqui significa aceitação, aprovação e uma nova identidade dada por Deus. 3. Paralelo profético com os dias atuais. O ambiente espiritual de hoje é muito parecido com o de Pérgamo. Relativismo, imoralidade, ideologias anticristãs, pressão cultural e social para que a igreja se cale e se adeque. A doutrina de Balaão está viva quando a igreja prioriza o lucro, o status, os aplausos em vez da santidade. A doutrina dos nicolaítas surge quando vemos um evangelho que relativiza pecado, que não prega mais cruz, arrependimento, renúncia e só fala de bênçãos sem compromisso. O Espírito grita: arrepende-te. Apocalipse 2:16. A igreja que negocia princípios perde a presença de Deus. A voz do Espírito ainda diz: ou você escolhe a espada que corta o erro e restaura, ou vai enfrentar a espada do juízo e da disciplina, mas aos vencedores a promessa: maná escondido, nova identidade, aceitação celestial e comunhão eterna. 4. Aplicação prática para o dia de hoje. 5. Conclusão: a verdade não se negocia. A carta à igreja de Pérgamo é um alerta urgente para nossos dias. Não existe meio termo no reino de Deus. Ou você abraça a verdade ou será tragado pelas mentiras do sistema. Deus está levantando uma geração que não negocia princípios, que prefere ser cancelada pelos homens do que ser aprovada por Deus. O Espírito clama: quem tem ouvidos, ouça. A escolha é sua, ou a espada que corta agora, ou a espada do juízo depois, mas aos vencedores a promessa: maná escondido, nova identidade, aceitação celestial e comunhão eterna. 6. Chamada para a ação. O Espírito ainda está chamando. Desafio: examine sua fé. Tem alguma doutrina, influência, pensamento ou prática que precisa ser eliminada da sua vida? Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de escolher a verdade, a santidade e a presença de Deus. Baixe o PDF, salve esse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sino para os próximos episódios da série Avivamento ou Advertência? O Espírito fala às igrejas. Comente: eu escolho viver a verdade e não negociar a minha fé.